Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje é grande: fenomenologia. Luli, isso é filosofia ou é trava-línguas? Fenomenologia, pois é, o nome é complicado mesmo, né? Isso a gente ainda está falando em português, em outras línguas é até mais difícil ainda de pronunciar esse nome. Pois é, ela é o estudo da interpretação que nós temos, da experiência que nós temos de cada operação, de cada pequena relação que a gente tem com o dia a dia. Essencialmente é o estudo dos fenômenos. Fenomenologia é o estudo dos fenômenos, Luli? O que é um fenômeno? Pois é, um fenômeno é praticamente qualquer coisa. E a fenomenologia, ela se preocupa em estudar exatamente quando essas coisas não funcionam direito, ou quando elas não dão certo. Na verdade, a gente até pode dizer, numa redução muito grande, que o proponente da fenomenologia, o Husserl, provavelmente se reviraria no túmulo de ouvir isso, mas a fenomenologia é essencialmente o estudo do fracasso. E o melhor exemplo disso está, por exemplo, num interruptor. O interruptor? Sim, o interruptor, aquele que você usa para acender e apagar a lâmpada da sala da sua casa. Você só pensa no interruptor em duas ocasiões. Quando você vai numa loja comprar um interruptor, mas isso é muito raro, ou quando esse interruptor não funciona. Ou seja, a gente só presta atenção nas coisas, ou a gente presta muito mais atenção nas coisas quando elas dão errado. Então, é aquela cadeira que range que você presta atenção, é aquela mesa que tá bamba que você presta atenção, e a fenomenologia ajuda a gente a compreender essa nossa relação com a falha e por que a falha é tão importante. E por que essa filosofia se tornou tão importante hoje? Bom, ela se tornou muito importante porque hoje em dia quase todas as experiências, elas são remotas, elas são artificiais através de aplicativos, de serviços web ou até de internet das coisas. Então é muito importante entender como esses produtos funcionam, como esses produtos falham e a relação das pessoas com esses produtos quando elas falham, para a gente compreender por que isso é tão importante. Eu acho que o melhor exemplo está naquele produto de informática que todo mundo odeia, a impressora. A impressora, quando ela recusa um cartucho de tinta, por exemplo, ou quando ela engole um papel, ou quando ela faz uma coisa errada, ela normalmente tem uma relação muito ruim com o seu usuário. E a maior parte das pessoas tem um ódio mortal das impressoras porque a maior parte das empresas que desenvolvem impressoras não se preocupou muito em criar falhas boas, ou seja, se preocupou muito mais com a eficiência do produto, mas não se preocupou com a falha. E a gente vê que quando a falha é importante ou quando a falha é frustrante, a experiência, mesmo boa, acaba sendo prejudicada. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema deste mês é a queima de livros. O que representa esse ato na história da humanidade? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O tema do mês já foi abordado em nossa coluna e em outros escritos meus. Porém, ele parece inesgotável. Primeiro, porque ele sempre desperta muita curiosidade entre os amantes do livro. Mas também porque a temática é vez ou outra evocada. Eu me refiro à história da destruição dos livros e, mais especificamente, às fogueiras de livros. Que se compreenda bem, queimar livros não é simplesmente uma ofensa, tampouco um ato de censura, ou só isto, embora a censura possa se apresentar como um ato bem mais grave do que a ofensa a um indivíduo. Ela é uma ofensa e algo mais. Queimar livros é muito mais do que maldizer a leitura, embora este tipo de ofensa tenha ocorrido no Brasil não faz muito tempo. Queimar livros é um gesto inominável, é uma violência extrema. Queimar livros é uma dupla violência, ela é física e simbólica. Por esse motivo, as queimas de livros constituem capítulos marcantes e dolorosos na história da humanidade. E são muitos os capítulos.
talvez inumeráveis. Eles remontam à antiguidade e seguem até a época contemporânea. O historiador Lucien Polastron identificou pelo menos 10 passagens em que os livros ou bibliotecas inteiras alimentaram as fogueiras da insanidade, da violência e da desumanidade. A estes casos poderíamos somar ainda os incêndios acidentais. Professora, é possível enumerar esses capítulos da queima dos livros do século XX, considerando que, de modo geral, as histórias acentuam o incêndio de Alexandria na Antiguidade e as fogueiras da Inquisição? Sim, Cláudia. Acho interessante enumerar alguns desses capítulos. É claro que todos se recordam com estupefação da grande fogueira de livros orquestrada por Goebbels na Berlim sob o regime nazista em 1933. Mas os alemães destruíram muito mais, e na esteira deles, outros povos. Vejamos. 1914. Incêndio pelos soldados alemães da biblioteca de Louvain. Estamos na Primeira Guerra. 1932. Bombardeamento e perda da Dongfang de Xangai, com a coleção Han Fen Lu. 1933. Auto da Fé Nazista de Berlim, seguido de numerosos outros. 1939, início das expoliações e das destruições das bibliotecas públicas e particulares dos países ocupados pela Alemanha nazista. 1940, desaparecimento sob os bombardeamentos alemães da nova biblioteca de Louvain. De 1940 a 1944, estamos obviamente na Segunda Guerra, centenas de bibliotecas na Europa destruídas ou deterioradas pelos bombardeamentos. 1962, atentado com bomba de plástico na Biblioteca Universitária da Argélia. 1992, incêndio pelos sérvios da Biblioteca de Sarajevo. 1998, devastação da Biblioteca de Pul e Kumri pelos talibãs. 2003, incêndio e pilhagem de quase todas as bibliotecas iraquianas após a invasão de libertação americana. Voltaremos a esta questão na próxima coluna. Importa, agora, reforçar a seguinte ideia. A queima de livros é o inominável, não se confunde, nem de longe, com uma ofensa pessoal. Eu fico aqui com Bibliomania. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Em algumas edições da coluna Entender Estrelas, a gente gosta de trazer aqui alguns temas da astronomia, né? E da astrofísica para explicar alguns conceitos básicos. Hoje a gente vai falar de raios cósmicos. Professor João Steiner, o que são raios cósmicos? Raios cósmicos que já foram descobertos há muitas décadas atrás, né? Quase um século atrás, já se tinha uma boa ideia do que eram essas partículas. São partículas carregadas como prótons, principalmente prótons, mas também núcleos de átomos de hélio ou até mesmo elétrons e raramente antipartículas, né? Essas partículas têm vários tipos de origem. Os de mais baixa energia provêm do Sol. E, em geral, a gente não chama mais essas partículas de raios cósmicos, e sim de vento solar. No passado eram também raios cósmicos. Mas existe uma outra categoria que vem da galáxia, provavelmente produzido pelos objetos da Via Láctea. E uma terceira componente que é extragaláctica, que vem de outras galáxias, muitas vezes até mesmo de distâncias extremamente grandes, né? Então, essas partículas, nós sabemos hoje que 90% desses raios cósmicos, dessas partículas, são prótons de altíssima energia. Mas 9% são núcleos de hélio e 1% são outros núcleos mais pesados, como carbono, nitrogênio, oxigênio, né? São muito raros.
claros, né? Mas são partículas que incidem na atmosfera terrestre. Nós temos a atmosfera que nos protege disso, e essas partículas então são desintegradas, produzindo chuveiros de raios cósmicos que podem atingir a superfície e podem produzir aqui uma espécie de radioatividade aqui na superfície, né? Que inclusive nos afeta. Mas a radioatividade natural dos elementos radiativos aqui da Terra é maior do que dos raios cósmicos, né? Então não é algo muito preocupante, a não ser em viagens cósmicas, onde eles podem ser muito perigosos realmente, né? Suponha que o homem vá a Marte, ele teria que tomar um enorme cuidado, porque os raios cósmicos são muito mais intensos, porque não tem mais atmosfera que o protege, né? Inclusive os pilotos profissionais, pelo fato de viajarem boa parte da vida deles a 10 quilômetros de altitude, eles têm uma incidência de radioatividade cósmica equivalente ao que nós temos aqui na superfície por outras causas naturais. Então eles precisam tomar um certo cuidado também. Então eles estão ali dentro da atmosfera ainda, mas já é numa altura que já pega mais essa radiação. Essa radiação, quanto mais alta, mais intensa ela é. Porque, como eu falei, essas partículas, elas colidem com a atmosfera, produzem os chuveiros e, com isso, em cascata vão sendo destruídos, né? Quando chega aqui embaixo, já está muito atenuado. Mas quanto mais alto na atmosfera, maior a intensidade. E algumas dessas partículas, e isso é uma das coisas que está sendo muito pesquisada atualmente, elas têm energias muito, muito altas, né? Um dos projetos que está sendo feito num grande observatório chamado Pierre Auger, que é um observatório patrocinado por 19 países, inclusive o Brasil, é localizado na Argentina. É um grandíssimo observatório, eles tem por objetivo detectar as partículas raios cósmicas com maior energia possível. Qual é a maior energia que pode detectar? E o curioso é que a partícula mais energética que foi detectada até agora nesses raios cósmicos é 40 milhões de vezes mais energética do que as partículas mais energéticas que foram produzidas no LHC, né, que foi aquele laboratório em Genebra que descobriu o bóson de Higgs, né? As partículas raios cósmicos são 40 até as mais energéticas, 40 milhões de vezes mais energéticas. Uma energia que é totalmente impossível de ser reproduzida em laboratório. Muito fascinante esse assunto. Vamos continuar falando dele na próxima edição, falando um pouco mais desses estudos que são feitos. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, recentemente um artigo publicado na Nature Scientific Reports trouxe um estudo brasileiro sobre o basquetebol. Qual a importância dessa publicação para a ciência brasileira? Olá, ouvintes da Rádio USP. Então eu vou falar sobre esse artigo publicado na revista Nature Scientific Reports, que foi conduzida por um grupo de pesquisadores brasileiros que fazem parte de um projeto temático, FAPESP, em parceria com pesquisadores da Holanda. Mas o interessante desse trabalho, né, que primeiramente eu gostaria de parabenizar os autores, e ele é encabeçado pelo professor Dr. Cláudio Alexandre Gobato, também conta com a participação de um professor da computação, o Ricardo Torres, tem outros professores que são da área de educação física, o Felipe Arruda Moura, Sérgio Augusto Cunha, o Caio Gia Menotti, Gustavo Araújo, Felipe Souza e a Fúvia Machado Gobato. Esse grupo de pesquisadores tem atuado brilhantemente na integração desses tipos de análise, nesse caso utilizou-se redes complexas, para verificar uma possível associação ou questão de validade entre testes realizados em quadra e laboratório. E nessa análise, para simplificar, os parâmetros encontrados de centralidades para a rede complexa mostram sim que tem uma associação muito positiva entre os testes que são feitos em quadra e os que são feitos em laboratório.
Isso é importante do ponto de vista porque os testes de quadra possuem alta validade ecológica e baixo custo, enquanto os testes de laboratório você tem maior controle, maior precisão, mas ele é de difícil aplicação, porque em geral você tem que levar um atleta para um ambiente de laboratório, o que acaba acarretando, além de uma menor validade ecológica, um custo elevado e uma dificuldade de aplicação por tirar esse atleta do local de treino. Então, uma possibilidade, esses parâmetros de centralidades estudados através da rede complexa revelam que há respostas semelhantes nos dois cenários, e isso é bastante atrativo, porque considerando que tem uma maior economia financeira e um menor tempo para aplicação dos testes de campo, onde o pesquisador vai até o campo, ao invés de levar os atletas, nesse caso de basquetebol, até o laboratório. Isso é muito importante e apresenta uma boa integração aí entre pesquisadores, por exemplo, nesse caso da área da engenharia de computação, e da área da ciência do esporte, formada por esse grupo aí. Então, um artigo muito interessante, ele é de acesso aberto na revista Scientific Reports, publicado no dia 25 de maio de 2020. Ao lado da importância científica para o Brasil, essa pesquisa reforça também a integração de áreas, é isso mesmo? É isso mesmo. Além da importância da publicação numa revista que denota aí um grau de status, uma visibilidade importante, o que eu vejo como muito interessante, o que é talvez mais importante até do que a publicação, é mais uma vez essa parte da integração de áreas, mostrando que as pessoas da computação têm muito a contribuir com as pessoas da ciência do esporte, e a ciência do esporte tem muitas perguntas e muitos objetos para serem estudados que são possíveis de serem utilizados na parte da computação. Então, mais uma vez, esse trabalho, parabeniza aí os autores, em nome aí principalmente do professor Cláudio Gobato, que encabeçou o trabalho, e o professor Ricardo Torres, que aí são os dois que estão à frente, dessa questão de ciência do esporte e computação, pela integração, pela forma que vem trabalhando em conjunto, e isso tende a fazer a ciência do esporte ficar em outros patamares. A computação está cada vez mais importante na sociedade, na pesquisa, isso não é novidade, mas essa integração é sempre muito interessante e ela deve acontecer dessa forma, com trabalhos em conjunto. Então, obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos desencadeou um basta generalizado a toda forma de desigualdade e injustiça. Professora Marília Fiorilo. A cena em que o policial Derek Chauvin, com a cumplicidade de outros 3, asfixia e assassina George Floyd é repugnante. Vemos frequentemente imagens de crianças esquálidas no Iêmen, mulheres queimadas vivas em Mianmar, refugiados em condições subhumanas, mas desta vez muita gente chorou. Estava perto demais. Floyd repetia, enquanto era torturado por 8 minutos: "Não consigo respirar." Milhões de nós, no mundo inteiro, estamos literalmente na mesma situação. Atingidos pela pandemia, não conseguimos respirar. A metáfora ajuda a entender a explosão de protestos nas ruas de tantas cidades norte-americanas, que já dura dias, apesar do toque de recolher e das quase 10 mil prisões. As manifestações se alastraram pelo mundo: Londres, Amsterdã, Paris, Berlim, Atenas. A indignação deflagrada por um episódio escabroso de racismo na pátria da Ku Klux Klan
transbordou da luta justa contra o ódio racial para uma justa raiva, até então contida, contra a brutalidade da polícia, a desigualdade, o desemprego, o descaso das autoridades. Espontâneos, os protestos reúnem muitos jovens, inúmeros brancos e a simpatia da população. A segunda cena memorável foi Trump cruzando a rua após se abrigar no bunker da Casa Branca para posar na frente da igreja episcopal de St. John's, empunhando uma Bíblia. Antes, se jogou gás lacrimogêneo nos manifestantes pacíficos das imediações. A bispa da igreja considerou a atitude do presidente uma profanação. Em vez de condolências, Trump ofereceu soltar cães raivosos nos manifestantes e ameaçou com as Forças Armadas para cumprir a velha máxima supremacista, abre aspas, se há saques, haverá tiroteio. Na contramão, o atual secretário da Defesa já disse que é contra. E o ex-presidente Obama chamou o momento uma possibilidade de despertar. Floyd tornou-se mais do que um ícone da luta antirracista. Tornou-se um símbolo de solidariedade, capaz de galvanizar muita insatisfação legítima. Floyd é a soma de todos que dizem basta. Um basta à discriminação racial, mas também ao abismo social que se aprofunda, um basta aos poderosos e privilegiados que sempre se safam, basta ao desemprego, à pobreza, à humilhação e à perspectiva de um futuro sombrio ou de nenhum futuro. Martin Luther King, o líder pacifista do movimento de direitos civis, foi lembrado. King abominava revoltas violentas, mas as compreendia. Em um discurso na Universidade de Stanford, em 1967, ponderou que, abre aspas, o tumulto é a linguagem daqueles que não são ouvidos. Fecha aspas. 99% da humanidade não é ouvida. Num planeta em que 36 pessoas detêm a riqueza equivalente à de quase metade da população, ouvir para o 1% seria, na melhor das hipóteses, um passatempo. Até que, de repente, as ruas são tomadas por pessoas comuns, reocupando o seu lugar de direito, exigindo justiça, com as mãos para o alto em gesto de rendição, mas a cabeça finalmente erguida. Professora Marília Fiorillo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prosseguimos analisando em Educação e Direitos como chegamos aos níveis atuais de violência em família, onde principalmente a mulher vem sendo vitimada no espaço da casa, do lar, violência doméstica, vitimada por pessoas que ela tenha total confiança nas relações familiares. Então é uma violência doméstica e familiar. Já a Constituição, no artigo 226,
voltando-se para a família, dispõe que cabe ao Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram e criar os mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, já nos referimos à conquista, então, da Lei 11.340 em 2006, apelidada Lei Maria da Penha, em homenagem à doutora Maria da Penha Magalhães, que levou à Corte Interamericana de Direitos Humanos toda a sua situação pessoal, mas com muitos dados sobre a mulher brasileira vitimada. Mas tudo tem a ver com a educação, que ainda teimamos em diferenciar entre a educação propiciada às meninas, a educação propiciada aos meninos, onde as meninas são formadas para servir a sociedade e nunca serem protagonistas da sua própria vida. A educação aos meninos para um protagonismo que deve deixar os outros para trás. É uma competição. É uma educação destinada aos meninos não para um protagonismo da sua história, mas para vencer sempre, e daí muitas formas agressivas impostas aos meninos desde a tenra idade. Este resultado não deu certo. Observem os dados graves da atualidade. Professora, que reflexos essa diferença de criação traz nesse momento de pandemia? Nesse momento de uma crise sanitária, de uma pandemia, os papéis sociais precisam se interrelacionar. É preciso a solidariedade no isolamento. Mas o homem foi educado e orientado para uma solidariedade no lar. A mulher, neste lar, nesse momento de pandemia e de isolamento, acaba sendo a responsável por tudo. Ela vai atuar praticamente sozinha. Os embates, os conflitos são inevitáveis. Mas se estamos em família, vamos resolver pelo diálogo. E quando foi que homens e mulher, na sua educação, dialogaram? Essa é a questão, e o aumento impressionante de atos violentos em família no momento do isolamento e da pandemia. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.